Eu tenho reunião agora, Clara. Tá bom? Bom dia, pessoal. Mais alguém além de mim como monitora também também tá como monitor aqui? Oi, Beatriz, eu tô, José. Ah, tudo bem, porque eu acabei de chegar, eu terminei o trabalhinho aqui agora, eu acabei de entrar aqui na reunião. Aí eu comecei a gravar já. Mas tranquilo, a gente tá aguardando os apresentadores entrarem, se organizarem. Bom dia. José, você que é o monitor dessa sala? Isso, sou um deles. Somos eu e a Beatriz. Tá. Eu poderia te pedir um favor para você abrir o microfone da aluna Júlia Leão, que está como participante, porque ela é uma das apresentadoras, junto com a Yasmin, do trabalho Lab Web Prog. Tá ok. Tá bom? Tudo bem, obrigado. Já foi liberado. Tá. A gente está aguardando aqui os orientadores dos primeiros trabalhos, né, a serem apresentados, justamente enviar para a gente a relação dos alunos que vão participar. No caso, seriam os orientadores Péricles Freire e Paulo José. Está aguardando eles entrarem. Qualquer coisa, se der mais uns minutinhos e eles não entrarem, a gente pode continuar com a sua apresentação, no caso do Lab.
Tudo bem. Seria o Lab Web Prog, certo? Certo, perfeito. Ok, vamos aguardar um minutinho se eles não entrarem, porque é esses professores que coordenam as 4 primeiras apresentações. Tá ok. Tudo bem. Obrigado. Tá? Nada. Caso algum apresentador, né, dessas 4 primeiras apresentações, o TEC 89, 90, 91 e 92, esteja aqui, pode falar comigo pelo chat que a gente vai liberando vocês, que aí qualquer coisa a gente já pode iniciar. É uma outra opção também. José, a Júlia colocou aqui no chat que o microfone dela ainda não foi liberado. Isso, eu acabei de ajustar aqui novamente. Júlia, Tá pode bom. testar já. Tá bom. E também liberei o Lucas. Estou verificando agora o apresentador da 90 e 92, Bernardo. Bom dia, então. O apresentador lá do primeiro projeto mandou no chat que ele gostaria de apresentar depois do segundo projeto, que no caso seria do Bernardo, né, que já está ali já. Só um minutinho, eu vou tornar aqui os apresentadores, aí a gente organiza a ordem, tá ok? Ok. Bom, as pessoas que mandaram aqui no chat sobre o Bernardo, né, que é o apresentador do 90 e 92, e o do Anderson, eu já tornei apresentadores e também tornei apresentadores os avaliadores, que estavam restando, que eram o Vitor e o Frederico. Aí fiquem também à vontade para fazer comentário também, tanto em voz quanto pelo chat da reunião. Bom, o primeiro trabalho a ser apresentado seria o referente a alarmes para janelas e portas, né? Que é justamente o Anderson, né? Que pediu aqui para ser o segundo. É, alguém poderia iniciar, então? Ou pode ser mesmo no caso ele seria o TEC 89, né? Pode ser o 90, 91, 92, se alguém se importar.
ou até o Bernardo mesmo, que tem 2 apresentações, se você quiser, Bernardo, iniciar e realizar as suas 2 apresentações logo, fica à vontade. Mas alguém se propõe a iniciar? Ou até mesmo o Bernardo, se já tiver tudo pronto. O Bernardo avisou aqui no chat que ele pode iniciar, mas o microfone dele parece que não está abrindo. Isso. Eu verifiquei aqui novamente e habilitei de novo. Bernardo, você pode testar pra gente? Oi, bom dia. Vocês me escutam tranquilamente? Sim. Tranquilo, então. Posso sim apresentar os meus 2 trabalhos, sim, não tem problema nenhum. Então, ótimo. A gente pode iniciar com os seus 2 e depois a gente segue a ordem natural da programação, tá ok? Seguindo para o trabalho do Anderson, que seria o primeiro. Vou compartilhar a tela aqui, então. Quando vocês puderem me avisar se está aparecendo aí tudo certinho, vocês me avisam, por favor. Vocês conseguem ver tranquilamente a tela? Sim, já está aparecendo. Certo. Um instante, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo Bernardo Teixeira e junto ao Anderson Cortez, o Lucas Tegedor e o Pedro Marendais, eu venho apresentar o projeto que nós desenvolvemos, com o auxílio dos professores Paulo Cunha e Péricles Freire. Bom, nesse projeto nós visamos desenvolver uma fonte de bancada, um equipamento essencial para bancadas de laboratórios de eletroeletrônica e também telecomunicações. Nossos objetivos com esse projeto foi, primeiramente, tornar esse equipamento mais acessível aos iniciantes na área e também às pessoas de baixa renda, que não possuem acesso a equipamentos tão caros como esse. E também promover a prática da montagem desse equipamento, porque é um modo de se montar muito fácil e é um ótimo início para aqueles que desejam ingressar na área. Também, um dos nossos pilares é a reciclagem. Bom, aí você se pergunta, como assim a reciclagem? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas para deixar claro de abertura, nós reutilizamos fontes de computadores já descartados, que já não funcionavam mais, as fontes, obviamente, todas elas funcionando, e nós reutilizamos o chassi delas e também a placa interna delas para poder montar a nossa fonte. Tá, mas aí você também pode se perguntar, mas qual a utilidade de uma fonte de bancada? Bom, para todos aqueles que trabalham com montagem ou manutenções de notebooks, celulares ou outros eletrônicos, sabem que a fonte de bancada ela faz toda a diferença ao lidar com placas e outros componentes do tipo. Quando você faz uma montagem ou uma manutenção de um eletrônico, você precisa verificar o bom funcionamento das peças que compõem o circuito deles. Então, a fonte de bancada ela é essencial nessa área, porque a partir dela você consegue identificar possíveis problemas que podem demandar ou não a substituição por novos componentes. Bom, a fonte de bancada ela é basicamente um equipamento que serve para energizar componentes, e ela atua basicamente como uma bateria. E ela tem 2 cabos conectados, um positivo vermelho e um negativo preto. A importância dela é que uma boa fonte de bancada, ela garante que você utilize a voltagem correta, porque utilizar uma voltagem acima da recomendada
pode danificar permanentemente o componente com o qual você está trabalhando. Bom, a respeito da acessibilidade, o nosso principal ideal com esse projeto era baratear o custo de se ter uma fonte, fazendo assim com que pessoas de baixa renda e iniciantes na área tenham acesso a esse equipamento essencial. Eu trouxe aqui para vocês um comparativo de preço. Vocês podem reparar aqui. Eu peguei uma fonte de alimentação Ricari DC de 5 amperes HF325S, que é uma fonte mais ou menos de entrada do mercado. É uma fonte, na verdade, ela é uma fonte bem boa, ela é uma fonte muito, muito eficiente no que ela oferece. Porém, o custo dela é de cerca de 700 a 810 reais. Esse preço eu peguei do Bring It. Eles estavam até com uma promoção na época dela saindo por 729, porém a promoção era por tempo limitado e o preço dela padrão era 810. Então eu coloquei nessa faixa para vocês terem mais ou menos uma noção do quanto você vai encontrar. E a nossa fonte de bancada, ela é muito eficiente e fornece todas essas funcionalidades, além de uma entrada USB, que serve para você carregar seu telefone, carregar outros aparelhos que também possuem entrada USB, e o custo dela é de apenas R$ 125. Isso se você optar por comprar a fonte ATX, que você vai utilizar na sua fonte de bancada. Porque se você reutilizar essa fonte, o valor cai para R$ 55, o que é um valor, uma queda expressiva do preço, visto a qualidade que ela ainda fornece. Os materiais que nós utilizamos são materiais também, são componentes eletrônicos bem simples que você pode encontrar em qualquer loja de eletrônicos por aí afora. A gente usou basicamente uma chave alavanca, um LED vermelho para simbolizar que a fonte estava stand-by, um LED verde também, alguns resistores e os bornes pretos e vermelhos para simbolizar, para fazer as entradas da fonte, né? Bom, dito tudo isso, eu gostaria agora de falar a respeito da reciclagem. Uma das bandeiras que nós gostamos de levantar no nosso projeto é principalmente a reutilização dessas fontes ATX de computadores descartados. Usando isso, nós reduzimos, não drasticamente, mas mesmo que de maneira ínfima, nós ainda impactamos na natureza, e eu acredito que a gente não precisa resolver todo o problema de uma vez, mas se nós resolvermos um probleminha por dia, um probleminha por vez, a espécie humana vai, daqui a alguns anos, ter melhorado bastante seu convívio com a natureza. E utilizando essas fontes ATX, nós reduzimos drasticamente o descarte de lixo eletrônico na natureza. Eu trouxe aqui uma matéria para vocês, uma manchete, do Estadão, do dia 5 de julho de 2021. Bom, como a manchete diz, o Brasil é o país que produz mais lixo na América Latina. E então, assim, eu acho que seria interessante não só a gente reutilizar essas fontes, mas também, sabe, pensar no dia a dia em soluções para esses problemas, reutilizar seu lixo, assim como eu e meus colegas que idealizamos esse projeto, nós apresentamos outros projetos na Expotec também, que reutilizam de materiais que seriam descartados na natureza. Então, é muito, muito importante que a gente pense também nesse lado da sustentabilidade, né? Bom, a visão para o futuro. No futuro, nós planejamos entrar em contato com cooperativas de lixo, para que a gente possa cada vez mais aumentar o fornecimento de fontes. E a partir desse que a gente vai adquirindo mais fontes, a gente consegue montar mais fontes de bancada, né? A gente consegue reutilizar essas fontes ATX para montar nossas fontes de bancada e disponibilizá-las para escolas, para ONGs, para fundações que lidam com alunos, com crianças, e para também apresentar a eletrônica para essas crianças, para apresentar esse mundo vasto de tecnologia e também de educação para essas crianças, até porque a educação muda o mundo. Bom, pessoal, esse aqui é o fim da minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença e pela atenção que vocês nos deram.
E mais uma vez, agradecer aos meus colegas colaboradores Anderson Cortez, Lucas Tegedor e o Pedro Marendaz, e aos meus orientadores Paulo José e Péricles Freire. Se não fossem eles dois, eu talvez não teria pensado em idealizar esse projeto, porque eles foram professores essenciais na minha formação, no meu curso técnico, para quem não sabe. Eu sou aluno da 4AELT, né, do Campus Maracanã, do 4º ano de eletrônica amanhã, do Campus Maracanã, e eles dois foram professores essenciais na minha formação como estudante. E essa prática da montagem da fonte de bancada é uma prática do nosso curso de eletrônica, do 2º ano do nosso curso de eletrônica, e basicamente foi essa prática que me fez pensar em desenvolver essa fonte. E a partir dela eu refinei um pouquinho a montagem e refiz essa fonte para apresentar aqui para vocês. Muito obrigado, pessoal. Agora eu estou aberto a escutar dúvidas, a responder perguntas que vocês queiram me fazer e debater qualquer assunto que vocês estejam dispostos a levantar aí. Muito obrigado e um bom dia a todos. Parabéns, Bernardo, pela apresentação. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, pode mandar pelo chat, alguma pergunta, ou algum apresentador ou avaliador também, se tiver vontade em perguntar diretamente pelo áudio, também pode ficar à vontade. Enquanto isso, pode ir preparando a sua próxima apresentação, Bernardo, para a gente conseguir otimizar um pouco o tempo, tá ok? Tudo bem. Eu fiquei com uma dúvida só aqui na apresentação. Não sei se vocês me escutam. Sim, escutamos. Ok. Tu fazes a comparação da fonte que vocês montaram, uma fonte de 12 volts, 1 ampere, com uma outra fonte de bancada comercial, só que é uma fonte controlada, com outro valor de corrente ajustável também, né? A fonte que vocês montaram, ela é uma fonte de 12 volts e 1 ampere, né? Você não controla, você não ajusta a saída de tensão e corrente dela. Na verdade, como a gente, de corrente não exatamente, mas como a gente reutiliza as fontes ATX, cada cabo da fonte ATX ele possui uma tensão específica. Então, a gente tem um alcance desde tensões negativas até 12 volts, entendeu? Esse é o máximo que ela consegue aguentar. Mas a gente passa de menos 7, de menos 5 até 5 volts, 7 volts e 12 volts também. Tá. Com corrente controlada ou a corrente é função do que tu colocar na saída? Não, é do que colocar na saída. Ah, tá. Então, a tensão ela é controlada por esses valores e a corrente... Ok. Obrigado. É até uma meta nossa do nosso projeto para o futuro, desenvolver uma fonte também com a corrente controlada, mas a gente ainda está vendo isso para o próximo ano, talvez apresentar aqui na Spotec essa nossa fonte aprimorada e botar esse projeto para frente também, porque assim ele é bem simples de ser realizado, né, para aqueles que possuem conhecimento já na área de montagem e tudo mais, e é um projeto bastante interessante, sabe? A gente gostaria bastante de tocar ele e continuar levando ele para frente. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Eu sou o Paulo, né, o professor que eles citaram. Eu agradeço a menção que vocês fizeram sobre nós, professores, mas eu faço questão de dizer que a gente só existe graças a vocês. Então, a recíproca é verdadeira. A gente é um reflexo do que vocês são para nós. Então, a gente agradece pelos alunos que vocês são, pelo empenho que vocês tiveram durante esse tempo todo do curso, alguns ainda vão ter, né? E que continue assim, que vocês aí estão demonstrando, que vocês estão mostrando a força, o poder da mente do brasileiro, principalmente, em olhar para o pessoal menos favorecido, utilizar os seus conhecimentos para favorecer, facilitar a vida dos outros. Isso é um gesto muito legal e, como o nosso colega perguntou para vocês, é um projeto que é um embrião. Vocês, a partir daí, vocês vão conseguir bolar uma fonte variável, tanto em limitação de corrente, como também variação de tensão na saída. Você desejando uma tensão, você coloca.
e não uma tensão por degraus, como a gente tem agora, por exemplo, mas sim uma variação contínua. E uma limitação de corrente seria uma proteção, não ficar dependendo de uma carga excessiva, de repente. Meus parabéns para vocês, e é isso aí, continuem estudando, não parem, porque o nosso país está precisando de gente igual a vocês, tá bom? Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, professor. O senhor sabe, já falei diversas vezes o quanto o senhor foi importante para a minha formação e eu só tenho a agradecer pelos elogios. Muito obrigado mesmo. Frederico está com a mão levantada. Se quiser, pode realizar a pergunta pelo microfone. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria parabenizá-lo pelo projeto, tá? O que acontece? Como a minha formação também inclui a parte de gestão ambiental, eu sou uma pessoa que sou defensor dessa questão, eu quero parabenizar também por essa característica, porque há uma preocupação muito grande a nível mundial é o resíduo eletrônico, né? Porque ele traz sérios impactos para a natureza, fora a questão da própria sustentabilidade, onde você pode reaproveitar. Então, na realidade, eu só queria fazer um breve comentário, junto ao professor Paulo, que, de fato, eu fico impressionado como vocês, mesmo com a pandemia, conseguem ter força para seguir. Vocês são nossos motores. Eu sou professor também, educador há 30 anos, então eu fico muito feliz de ver um projeto ser apresentado dessa maneira, tá? E o que eu poderia dar de dica para você é sempre tentar chamar a gente chama, é muito comum chamar de lixo eletrônico, mas a gente tratar como resíduo, porque resíduo soma-se um valor agregado, né? A gente espera que tenha um valor para aquilo ali, para a sociedade reaproveitar. E, assim, com relação à própria apresentação, né? Eu gostei da apresentação, não estou falando mal da apresentação em momento algum, mas sempre que puder ter um layout, né, do equipamento em si, seria muito interessante para a gente visualizar, né, principalmente para quem é leigo, visualizar o equipamento na apresentação. Tá? Mas parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Bom, acho que a gente não tem, por enquanto, nenhuma dúvida. A gente pode seguir, Bernardo. Tudo bem, eu vou compartilhar a tela aqui novamente. E aquele mesmo esquema. Quando vocês conseguirem ver o que está sendo apresentado, por favor, me avisem. Vocês já conseguem ver o que está sendo mostrado na tela? Sim. Bom, mais uma vez eu gostaria de me apresentar àqueles que não estavam na sala presente quando eu iniciei a minha outra apresentação. Gostaria de dizer que eu me chamo Bernardo Teixeira. E nesse projeto, no projeto Chipscope, a gente também contou com o auxílio dos professores Paulo Cunha e do Péricles Freire. E, basicamente, nesse projeto nós visamos construir um osciloscópio, né? Osciloscópio caseiro. E a gente também teve como principal objetivo facilitar o acesso do equipamento para os iniciantes e promover a prática da montagem. Porque esse projeto do osciloscópio é algo muito simples, é algo que poderia até ser utilizado na grade curricular dos alunos de eletrônica, eletrotécnica e telecomunicações, porque é um equipamento essencial para essas disciplinas e é um equipamento que é muito fácil de ser montado. Então, você consegue fazer ali com basicamente umas 2, 3 aulinhas de montagem, você já é capaz de realizar essa montagem. Então, eu gostaria de iniciar para vocês dizendo o que é um osciloscópio. Bom, um osciloscópio ele é um instrumento de medida de sinais elétricos e eletrônicos que apresenta um gráfico a 2 dimensões de um ou mais sinais elétricos. E aí essa quantidade de gráficos que ele apresenta vai de acordo com a quantidade dos canais de entrada. No nosso caso, a gente tinha 2 canais de entrada, né? Então, basicamente, ele apresenta
em seu monitor um plano cartesiano, sendo o eixo X, o eixo horizontal dele, a representação do tempo, e o eixo Y, o eixo vertical dele, a representação da intensidade do sinal, ou a tensão. E assim, o osciloscópio ele é útil para captar sinais periódicos. Então, o que acontece? Quando você conecta as entradas do osciloscópio em algum circuito ou algum equipamento, ele detecta um sinal, ele vai expressar a intensidade daquele sinal durante um determinado tempo. Então, se ele sofrer com um pico de tensão e aquela tensão cair a zero no mesmo instante ou no segundo seguinte, ele vai demonstrar, vou dar um exemplo, um pico de 5 volts, ele vai demonstrar 5 volts em 1 segundo. Né? Nessas linhazinhas daqui, ele vai demonstrar 5 volts em 1 segundo. Aí vai decair. Aí ele vai, de novo, sofrer um mesmo pico de tensão, 5 volts em 1 segundo. Então ele vai demonstrando essas formas de onda e assim ele é capaz de representar sinais periódicos. Bom, como que nós montamos o nosso? Esse diagrama esquemático aí pode ser um enigma para todos, mas é bastante simples. É bastante simples mesmo. Nós utilizamos basicamente um fone de ouvido com fio, né, um computador ou um notebook com software do Soundcard Oscilloscope e alguns resistores. Um componente eletrônico que é extremamente barato e fácil de ser encontrado também em qualquer loja de eletrônica. Então, como vocês podem ver, esse componente aqui com os três terminais para cá, para a esquerda, essa aqui é a entrada do fone de ouvido. Ela vai ser conectada ao computador e quando você for realizar sua montagem, você vai ter que desencapar, você vai ter que cortar basicamente o fone de ouvido, né? Primeiramente, você corta no fone de ouvido antes daquela partezinha que ele junta para se dividir em dois, você corta aquela parte e aí você desencapa e separa os fios. Quando você abrir, cada fio vai ter uma cor específica. E essa cor representa o lado, né, da saída de áudio e ele tem uma terceira corzinha que é como se fosse um mono do fone, né? Então, você vai realizar a soldagem dos resistores de tal forma como apresenta no esquemático. Mas se vocês não entenderem o esquemático, eu posso demonstrar para vocês, após a apresentação, como é que vocês podem fazer. Basicamente, você vai soldar 2 resistores em paralelo, em série, perdão, conectando essas 2 saídas, né, essa saída e essa saída daqui, e você vai estender um pouquinho mais o fio e fazer uma conexão em paralelo para as 2 saídas negativas. Como vocês podem ver, essas vermelhas aqui são as ponteiras positivas da saída do osciloscópio e essas pretas são a saída negativa. Então, você vai ter, aqui como vocês podem ver, a gente tem 4 ponteiras diferentes e são 2 saídas para detecção de sinal. Então, nós utilizamos alguns resistores são componentes assim, bem simples. A maior dificuldade é você encontrar eles por potência, porque muitos deles são de 1/4 de watt ou 1/8 de watt, e isso dificulta um pouquinho você achar, mas se você for na loja certa, principalmente ali no centro da cidade, na República do Líbano, ou em Cascadura, que são polos de lojas de eletrônica bastante conhecidos por quem já está na área, já está na área, você vai conseguir encontrá-los com bastante facilidade. Até mesmo na internet você pode encontrar esses materiais para utilizar. Eu gostaria de comparar aqui com vocês um outro osciloscópio que nós utilizamos, que nós encontramos na internet. A princípio, eu queria achar o osciloscópio que nós utilizamos na bancada do Cefet, do Campus Maracanã. Porém, a empresa pedia que nós realizássemos uma cotação para saber o valor. Então, eu optei por escolher um osciloscópio que eu encontrei no Mercado Livre mesmo, ao valor de R$ 3.495, um valor bastante alto.
para um osciloscópio, para os padrões da maioria dos brasileiros, porém é mais ou menos a faixa que você encontra um osciloscópio no mercado. E o nosso osciloscópio, ele custa cerca de R$ 31,50. Varia um pouco. Esse foi o valor que eu gastei para montá-lo, mas dependendo da loja que você compra os materiais, vai aumentar ou diminuir um pouco o preço. Mas não passa muito disso, não sai muito dessa faixa. Então, assim, é óbvio que o nosso produto ele não apresenta uma eficácia tão grande quanto esses osciloscópios que são feitos em fábricas, que são feitos controladamente, que são montados com uma máxima da precisão, mas para aqueles que estão iniciando na área ou que não têm condições e querem ter esse equipamento em casa, já é um avanço muito grande a gente ter conseguido montar ele, porque demonstra que é sim possível fazer eletrônica, é sim possível fazer tecnologia sem gastar tanto dinheiro assim, entendeu? Essa é a principal bandeira desses dois projetos que eu trouxe aqui para vocês, tanto da fonte de bancada quanto do osciloscópio. É mostrar que, sim, é possível a gente fazer tecnologia, sim, é possível a gente levar o conhecimento, levar a instrução dessa área, que é tão ampla e tão rica de material, para todas as pessoas, sem gastar tanto dinheiro assim. Isso seria muito bem utilizado por escolas e outras fundações. Bom, como pretensões futuras, a gente pretende aumentar cada vez mais a precisão das medições. E esse aumento das precisões seria realizado basicamente mexendo no circuito resistivo, do circuito resistivo dele, né? Realizando alguns ajustes com os valores dos resistores ou adicionando mais algumas conexões. Isso aí a gente ainda está estudando para ampliar. Nós não conseguimos obter um avanço tão grande nessa área ainda, mas ainda é um campo que nós pretendemos evoluir no futuro. E também ampliar as funcionalidades dele, mantendo a acessibilidade. A nossa meta é, sim, trazer o máximo de funcionalidades que a gente conseguir para esse osciloscópio, o máximo de funções possíveis, o máximo de representações possíveis para esse nosso produto, ainda assim mantendo a acessibilidade dele, né? Ainda assim mantendo um valor baixo. A gente não pretende aumentar muito o preço dele, porque a pretensão principal do nosso projeto é justamente essa, trazer para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que estão iniciando na área, essa primeira experiência com a eletrônica. E talvez, quem sabe, a gente arrumar parcerias com algumas escolas, com algumas instituições, com algumas organizações não governamentais, para poder ensinar para os membros dessas instituições como a gente pode fazer esses equipamentos e como a gente pode, sim, fazer ciência, fazer tecnologia sem utilização de muita verba. Eu gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez, gostaria de agradecer a atenção de vocês, agradecer mais uma vez aos meus colegas Anderson Cortez, Lucas Tegedor e o Pedro Marendais, e agradecer mais uma vez aos meus orientadores Paulo José e o Péricles Freire. Muito obrigado. Eu estou disponível agora para ouvir qualquer dúvida que vocês tiverem e também para falar sobre qualquer coisa que vocês queiram saber. Bernardo, Oi. o professor Frederico Anderson perguntou aqui no chat: eficiência ou acurácia do osciloscópio? Perdão, acurácia. Eu utilizei o termo errado e é acurácia mesmo. Perdão. O Leonardo Groove levantou a mão. Olá, eu achei muito interessante a tua apresentação. Mas quando a gente fala de um osciloscópio, seria legal trazer algumas imagens dele funcionando, assim, né? Então, qual que é o erro médio esperado? Qual que é a faixa de operação dele, a frequência de operação do sinal?
Eu não sei se terias alguma imagem dele funcionando, como é que... Senão fica Não, assim, difícil de avaliar. infelizmente, eu não vou ter a imagem dele funcionando para você. Infelizmente, foi um equívoco que a gente cometeu, porque eu acabei durante a montagem dele, eu danifiquei a parte do fone de ouvido que conectava ao computador. Então, eu não consegui ter ele funcionando, mas eu já fiz ele uma outra vez, em uma outra experiência que eu tive no ano de 2018 ainda, quando eu fazia parte de um projeto, não sei se você talvez conheça, um projeto chamado Smart, que ele realizou um intensivão, basicamente, de empreendedorismo aqui no Rio de Janeiro. E nesse projeto nós tivemos acesso ao Senai dali de Maria da Graça. Fica próximo também ao Cefet, mais ou menos, ali na mesma região, mais ou menos. Fica próximo ao Cefet Maracanã. E dentro desse Senai a gente tinha um laboratório muito extenso, com diversas funcionalidades. E aí o projeto que eu resolvi apresentar foi esse também do osciloscópio. Então eu sei que o projeto funciona, eu sei que ele é possível sim de ser aplicado, mas infelizmente eu não consegui trazer ele aplicado aqui para a Spotec. Peço desculpa a todos, mas eu vou ficar devendo essa. Ok. Mas só para não deixar a pergunta em aberto, tá? Qual que é a faixa de frequência que o osciloscópio funciona? Tu sabe esse dado, assim? Não, eu não sei o dado ao certo da faixa de frequência, mas ele consegue... Tá, legal. Oi? Como o Rogério Pires citou, usa a entrada de microfone, então seria assim a faixa de áudio, certo? Exatamente. Mas é que para a faixa de áudio, ele vai até o limite da faixa de áudio, que é o conversor do processador ali, de 40 kHz, ou ele vai... Entendeu? Essa aqui é a dúvida. Ele chega até, se eu não me engano, nos testes que eu fiz lá, ele chegou até 20K, por aí. 20K. Por aí. É uma faixa até Metade da razoável. faixa de áudio. Uma faixa razoável para o nosso projeto. O Rogério aqui acabou de perguntar, usa a entrada de microfone? Então seria um osciloscópio para a faixa de áudio, certo? Sim. Eu até respondi a pergunta dele eu utilizei a pergunta dele para responder o Leonardo. Foi exatamente isso mesmo. Ah, tá bom. Bom, pessoal, acho que se encerraram, né, as perguntas. Queria parabenizar o Bernardo pelas apresentações. Caso alguém queira ainda tirar mais alguma dúvida, podem usar o chat para realizar essa troca. Bernardo também, e queria pedir para você também ficar atento ao chat, caso alguém pergunte algo relacionado, né, às suas apresentações. E a gente pode seguir, então, para o que seria a primeira apresentação, né, com o Anderson. Até por conta do tempo, que a gente está um pouco apertado. Anderson, fica à vontade aí já para começar a se preparar e quando quiser já pode iniciar. Posso iniciar já. Então, perfeito. Bom, antes de começar essa apresentação oficialmente, eu gostaria de agradecer aos meus companheiros, Bernardo Teixeira, Pedro Mariandaz e Lucas Tegedor, e também aos admiradíssimos professores Péricles Freire e Paulo José Monteiro da Cunha, professores que foram muito importantes para a confecção desses projetos, principalmente na parte motivacional. Muito bem, eu vou começar a compartilhar minha tela agora. Vocês conseguem ver o meu PowerPoint? Consigo sim. Ok, alarme para janelas e portas, correto? É isso que você está vendo? Exatamente. Perfeito. Bom, então, a ideia desse projeto é fazer algo que já existe, porém um preço acessível. Tornar a segurança algo acessível para qualquer pessoa. Bom, como esse projeto funciona? Vai haver um pedaço de papel que vai impedir a corrente de passar pelo circuito. Esse pedaço de papel vai funcionar como um liga-desliga
do alarme. Então, por exemplo, quando uma porta ou uma janela for aberta, esse pedaço de papel vai sair, assim permitindo a corrente passar, como está no segundo tópico. Quando a corrente passar, ela vai passar por um motor. Esse motor vai girar e esse motor vai estar ligado em uma porta metálica que vai bater, ricochetear contra uma lata de alumínio, assim fazendo um som semelhante ao de um alarme militar. Muito bem. Bom, os componentes necessários são bem simples, bem baratos. Uma bateria de 3 volts ou 2 pilhas, um pregador, daqueles que a gente usa para prender roupa, papel laminado, um motor, a porca metálica, uma lata de alumínio, papel, um pedacinho, e barbante. O custo máximo disso é por volta de R$15, levando em conta que alguns materiais a maior parte das pessoas tem em casa, como por exemplo pregador, papel laminado, papel, barbante, essas coisas. Bom, sobre esse sistema de ativação, a gente vai fazer o seguinte. A gente pega o pregador e liga um dos fios nesse lado do pregador e o outro neste lado, colocando assim o papel laminado sobre essa estrutura. De certa forma, o que acontece é que a corrente passa de um fio para o papel laminado, vai chegar no outro papel laminado para o outro fio, quando o pregador estiver fechado. Porém, caso eu abra o pregador, não vai estar passando a corrente. Assim, o pedaço de papel vai ser colocado entre essas duas pontas, assim fazendo com que a corrente não passe. E esse pedaço de papel vai ser amarrado em um barbante. Esse barbante vai servir para que o papel saia, no caso da porta abrir ou da janela abrir. Continuando aqui, nós temos o alarme, que é basicamente uma lata de alumínio sobre uma plataforma e um motor a uma distância de 3 centímetros. Podem ser outras distâncias, só vai mudar o tamanho do barbante que a gente vai usar. Bom, enfim, a gente vai colar o barbante na ponta do motor e amarrar na porca. Então, quando o interruptor é o nosso pregador com o papel laminado, ele for ativado, o motor vai girar, fazendo com que essa porca colida contra a lata de alumínio e faça esse som do alarme. Bom, o circuito elétrico é extremamente simples, é basicamente uma bateria, o nosso interruptor, que é esse pregador, e um motor. Como a gente prepararia o alarme? Para uma porta, a gente só precisaria pendurar esse sistema no batente da porta e amarrar a ponta do barbante, que está amarrado no papel, a outra ponta vai ser amarrada na maçaneta. Então, quando a pessoa abrir a porta, o papel vai sair do pregador e assim vai soar o alarme. Bom, quanto às janelas, basicamente a gente colocaria do lado da janela, para o lado no qual a janela abre. Então, a gente amarraria a ponta do barbante que está no papel na janela, naquela parte que abre, e quando a pessoa abrir, empurrando, irá tirar o papel e isso soará o alarme. Isso também funcionaria para janelas deslizantes, seria apenas colocar o sistema em uma das janelas e o papel na outra. Quando eu me refiro a janelas deslizantes, eu me refiro àquele conjunto, que é um par, aí vai uma para cada lado. Bom, como vocês podem ver, esse é um projeto extremamente simples de confecção, porém extremamente útil. Até porque eu fiz uma pesquisa rápida no Google sobre o preço desses sensores. Eles usam uma tecnologia diferente dessas e os seus preços vão até R$90, R$100. E eles não têm a função de passar a informação para o seu celular, apenas de soar um alarme. Então, esse alarme que nós confeccionamos, que é muito mais barato, é 6 vezes mais barato, faz tudo o que os mais caros da internet fazem. Bom, este foi o fim da apresentação. Agradeço a atenção de todos e gostaria de novamente agradecer aos meus professores e meus companheiros. Alguém tem alguma dúvida? Sobre os martelos no fundo, eu peço perdão, é porque eu nem estou em casa, inclusive. Se eu estivesse em casa, eu até poderia mostrar o sistema funcionando, mas eu estou em Teresópolis porque eu tive que vir para cá por motivos médicos. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho o Frederico falando, tá? Eu não levantei a mão, mas estou falando. Eu tenho algumas curiosidades a perguntar, né? Porque a gente pensa sempre, né? Eu acho fantástico a criatividade, antes de mais nada, né? Queria parabenizar, mas a gente pensa sempre na praticidade também, né? Então, nesse caso, esse alarme seria: eu estou dentro de casa, exemplo,
E eu aciono ele, ó, por exemplo, ao dormir, para evitar que algum meliante adentre a minha casa, por exemplo. É isso, né? Sim, exatamente, mas também pode ser no caso de eu sair da casa, porque o que eu faria, por exemplo, seria, por exemplo, eu sair da casa, mas tem outra pessoa em casa, ou cenários do tipo, ou eu estou perto de casa. Então, o que que eu faço? O negócio está do lado da porta, o sistema. Eu abro a porta e antes de fechar, eu pego o barbante e coloco na maçaneta. Aí pode parecer talvez complicado, né, ter que amarrar, mas não existe dificuldade nenhuma em vez de fazer na maçaneta, fazer em outra parte da porta, colocar, por exemplo, uma porca ali, aí é só passar o barbante, ok? E ao risco, talvez alguém tenha pensado, de eu acionar o alarme eu mesmo, por exemplo. Isso não aconteceria, seria só você abrir a porta devagar e tirar o pregador, o papel do pregador. Aí você manteria o pregador aberto e colocaria outro pedaço de papel ali. Para a Eu janela. ia fazer a pergunta, né? Como é que a gente cessaria, né? Não acionaria o alarme por um acidente, mas você já até respondeu. Tá bom, parabéns pela criatividade, eu te O agradeço, pregador, viu? a gente teria que deixar ele aberto. Então, como que eu faria, por exemplo, para acionar? É só eu apertar o pregador, ele vai ficar aberto, colocar o pedaço de papel, que já vai estar colado na maçaneta. Inclusive, eu falei ao contrário a ordem, né? O pedaço de papel vai estar amarrado na maçaneta. Então, meu único trabalho vai ser colocar esse pedaço de papel no pregador, entre esse vão. Aí, na hora de entrar, eu vou abrindo devagar, aperto o pregador e coloco outra coisa lá. Ou seguro, eu entro na casa e depois coloco de novo o papel, com eu já dentro da casa, entendeu? Mais ou menos isso. Então, é claro que ele talvez seja um pouco menos prático do que esses alarmes que a gente vê na internet, mas esses alarmes da internet chegam a custar até R$ 100, dependendo. Então, levando em conta que a gente pode fazer 6 até desses no preço de um da internet, acaba sendo mais barato, mais viável para as pessoas. Esse projeto, a ideia é aplicá-lo em zonas de risco, onde as pessoas talvez não tenham tanta condição social para bancar um projeto mais caro. Mais alguma dúvida? Bom, bom dia mais uma vez, pessoal. De novo, Paulo. Eu queria ressaltar o que o nosso colega Frederico falou, realmente essa a parte que a gente gosta de ver, essa criatividade, porque as coisas, às vezes, são tão simples de serem resolvidas, e para que complicar? Nós temos essa tendência de querer complicar, de repente até por motivo de querer mostrar que tem conhecimento, mas as coisas, quanto mais simples forem, sempre são melhores, até pelo ponto de vista econômico, né? E de manutenção. Isso é muito legal a gente ver, e eu particularmente como professor, e eu falo já pelo Pérez, que é o lá do laboratório, ele é super criativo. A gente fica feliz quando os conceitos mais simples que nós passamos para vocês, alunos, no início do curso, estão sendo sempre reavivados. E é isso, para não perder essa origem, porque o que nós fazemos no Cefet, realmente a gente tenta fazer um aluno tipo célula-tronco. Ele tem uma capacidade de derivar para várias áreas dentro da indústria, da eletrônica, até comercial, né, de repente. Às vezes até para vender tem que ter entendimento da matéria, né? Então, a gente fica muito realizado com isso. Mais uma vez, parabéns, porque é uma ideia super simples, mas que vai funcionar. Isso, se colocar na mão de uma empresa, de um empresário, claro, com a ajuda da indústria, ele não vai usar um pregador, vai usar outro tipo de contato, né? E, como o Anderson bem falou, já existe, tá? Mas aí está mostrando que se pode fazer a coisa muito mais simples que, de repente, bolar um troço mirabolante de controle, automação, não sei o quê, detetor e infravermelho. Nada contra usar também, que é melhor, a tecnologia está aí para ajudar, né? Mas
a gente pode fazer esses alarmes de violação tranquilamente, com bastante criatividade e sem gastar muito. E eu falo mais uma vez pelo Péricles, ele não está falando, não sei se está presente, mas ele também tem um grande mérito nisso, que é o famoso professor Pardal da gente lá. Parabéns mais uma vez para vocês todos. Só replicando a fala do Paulo, eu também queria adicionar que a maior parte desses sensores anti-invasão usam tecnologia magnética, sensores magnéticos para perceber a separação. Quando eu digo separação, por exemplo, da porta ao seu batente, quando a porta está abrindo, ou da janela ao lado da janela quando ela está abrindo. Só que isso é bem mais caro. Então, se a gente fosse realmente aplicar isso e a gente pudesse colocar na mão de uma empresa, é claro que deixaria de ser usado componentes tão caseiros e simples. Porém, por mais que isso talvez aumente um pouco o preço, para uns 20, 30 reais, ainda assim seria algo muito mais acessível do que o que é usado hoje em dia. Posso terminar a apresentação, mas alguém tem alguma dúvida? Ou comentário? A Yasmin parece que quer falar alguma coisa. Pode falar, Yasmin. Só que o microfone dela tá mutado. Tenta falar pelo chat que eu leio. Ativar muro. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Não, porque tá aparecendo aqui que parece que ela tá falando alguma coisa, só que o som não tá saindo. Sim, tá a mesma cena pra mim. Talvez a Yasmin tenha caído ou coisa do tipo. Não, eu não tenho dúvida, não. É porque quando a gente fala assim, aí aparece, né? Mas não. Então... entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Nada, desculpa aí. Bom, como ninguém mais demonstrou nenhuma intenção de fazer comentário ou dúvidas, eu termino aqui minha apresentação. Obrigado a todos. Alguém que acabou de falar, sim, Federico, eu sempre falo desse exemplo. Por que complicar? Não, é daqui do chat. Então, quem vai ser o próximo a apresentar? Lucas, com vontade. Muito bem. Vou apresentar aqui a tela. Vocês conseguem ver direitinho? Tá aparecendo. Sim. Tá, vou ligar a câmera aqui também. Muito bem. Bom, primeiro vou me apresentar, né? Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto Lâmpada Automática, controlada por um aplicativo de celular. Eu vou fazer ao vivo com vocês, tá? Mas primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos orientadores, o orientador Péricles e o orientador Paulo, e aos meus colegas que contribuíram com o projeto, o Anderson Cortez, Pedro Henrique e Bernardo Teixeira, tá? Inclusive, dois deles o Cortez acabou de apresentar e o Bernardo apresentou os dois primeiros. Então, vamos começar. Muito bem. O que a gente vai discutir nessa apresentação? Nós vamos discutir o funcionamento de uma lâmpada, como ela foi feita e as utilidades dela, tá? Vamos lá. Como funciona uma lâmpada? A lâmpada LED, tá? Especificamente, porque é a que a gente utilizou. A lâmpada LED funciona da seguinte forma. Ela funciona com um diodo emissor de luz. E como que isso funciona? Vamos lá. Primeiro você pega um material semicondutor, como por exemplo o silício, tá? Então a gente tem ali, no caso do slide, acredito que deu para ficar bem claro, a gente tem o silício e a gente vai dopar esse silício com outros materiais. Então, por exemplo, a gente pode dopar o silício com o antimônio. Quando a gente dopa o silício com antimônio, a gente cria um elétron livre. E esse elétron livre, por sua vez, ele deixa, né, esse lado com a carga negativa. Do outro lado, a gente dopa o mesmo silício, só que dessa vez com o boro. E o boro, ele vai tirar um elétron. E aí o que vai acontecer? A gente vai criar um diodo. E um diodo é um material que conduz corrente só para um lado. Então vocês podem ver ali no slide, olha lá, você acaba tendo uma área negativa, certo? Que é a área que foi dopada com antimônio.
uma área positiva, que é a área que foi dopada com o boro, e no meio uma junção PN, tá? Que no caso, o positivo é atraído pelo negativo. E aí a gente acaba fazendo essa junção aqui, que é chamada junção PN, tá? Então vamos lá. Por que isso aqui é chamado diodo? Porque veja só, se a gente começar a entregar átomos positivos ali pelo lado negativo, não vai acontecer ali a passagem de corrente, como vocês podem ver, ou do negativo para o positivo, porque não vai ter motivo para eles irem de um lado para o outro, tá? Porém, no caso o nome disso aí é chamado polarização reversa. Se vocês forem ver, a resistência é infinita. Enquanto que na polarização direta, a gente coloca o negativo do lado do negativo e o positivo do lado do positivo. Eu gosto de pensar nisso como se fosse criando mais tensão. Então tem muito negativo querendo ir para o positivo e tem muito positivo querendo ir se encontrar. E aí acaba que eles conseguem passar a energia, tá? Isso é muito legal. Eu me surpreendi bastante quando eu descobri que é assim que uma lâmpada LED é feita. E quando acontece essa passagem de energia, acontece que é gerado luz, certo? E essa geração de luz é o que faz a lâmpada LED acender, certo? Muito bacana. Então, agora nós vamos ver aqui como que a gente pode usar esse sistema para controlar uma luz automaticamente. Veja, quanto mais energia, mais esse processo ocorre. Quanto menos energia, menos esse processo ocorre. Então, quanto mais energia a gente colocar ali do lado negativo e do lado positivo, o que vai acabar acontecendo é que vai ter uma tensão maior e o que vai acontecer é que vai gerar mais luz. Então, dependendo ali de quanto de luz que a gente quer, a gente pode controlar a intensidade da lâmpada dependendo do tanto de energia que a gente coloca. E dessa forma a gente consegue controlar a intensidade de uma lâmpada LED, tá? Muito interessante. E a gente pode ligar e desligar só interrompendo a energia. Então a gente pode fazer um circuitinho com um switch. Então a gente vai, pum, switch, liga, switch, desliga. E a gente também pode criar um circuito. Esse circuito ele pode ter ali uma placa de rede, no caso é o que a gente fez, que conecta com a internet. E aí, com um celular, a gente consegue ligar e desligar a lâmpada, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Eu ia utilizar um vídeo, só que acabou que eu não gravei o vídeo, então eu falei, poxa, vou demonstrar aqui ao vivo com a lâmpada do meu quarto. Então, eu tenho um aplicativo aqui, vocês podem estar vendo. Ele está ao contrário na câmera do celular, tá? Vocês podem ver, está escrito aqui, o interruptor está ao contrário por causa da câmera, né? Então agora eu vou ligar a lâmpada e vocês vão ver que a lâmpada do meu quarto vai ligar também. Aqui, antes disso acontecer, você poderia trocar a sua câmera? Para tirar aqui. Eu acabei já ligando já, né? Não sei se vocês viram. Mas eu vou desligar aqui para fazer de novo. Desliguei. Tá, vamos lá. Vocês estão vendo minha câmera agora em tela cheia? Agora a gente está te vendo. Tá, excelente. Então, eu vou mostrar agora aqui em tempo real, hein? Tô aqui com o aplicativo. Eu vou apertar a lâmpada. Acendeu. Vocês viram? Vou deixar ali em cima, ó. A lâmpada tá acesa. Agora eu vou apertar de novo. Apagou. Tá vendo? Caraca! A gente conseguiu fazer um aplicativo que conecta com a lâmpada e a gente consegue controlar por esse aplicativozinho aqui que eu fiz. Ele tem menos de 2 megas de... No caso é 2,5, né? Megas de tamanho. Então é um aplicativo muito simples, um circuito muito simples e a gente conseguiu fazer uma lâmpada automática. E por que isso é legal? As principais utilidades desse projeto é a gente conseguir ligar e desligar a lâmpada à distância e começar a fazer algumas programações. Por exemplo, tem muita gente que quando sai de casa deixa a lâmpada ligada para assustar os ladrões ou fazer com que eles pensem que tem pessoas em casa. Com um projeto desses, a gente pode ligar só à noite, por exemplo, e a gente começa a economizar energia. Ou então, você pode acabar tendo, por exemplo, uma horta. Você tem uma horta, uma lâmpada mais forte, certo? Está ali iluminando, você pode controlar pelo celular, ao invés de deixar. Então você faz um programinha que verifica se o sol já se pôs, e aí quando o sol se põe, você faz a lâmpada ligar, ao invés de fazer ela ligar todo dia um determinado horário, porque assim a gente acaba economizando energia, especialmente nessas hortas onde o consumo de energia é particularmente grande. Então a gente tem vários tipos de aplicações diferentes para esse circuitinho. E eu vou agradecer aqui ao Anderson Cortez por ter feito o design do circuito, tá? Ele fez todo o design e eu fiz toda a parte de software. Então a gente consegue aqui controlar pelo celular por causa disso. Então é isso. Excelente.
é o fim da apresentação, né? Eu acredito que eu não tenha feito um slide final. Eu não tenho feito um slide final. Então é isso. Muito obrigado a todos. Se vocês tiverem alguma pergunta, estou aberto aos questionamentos. Eu vi que o Leonardo ali está com a mão levantada. Levantou a mão. Ok, então vamos lá. Muito interessante o teu projeto. Essa integração de hardware com software é sempre muito legal de fazer e quando funciona assim é muito bom. Né? E assim fica evidente que tu gosta do que tu fez, assim, a apresentação, bastante energia. Então, né? E eu gostei também da explicação do funcionamento do LED. Eu só peço que tome cuidado, tá? Com um detalhe. É um equívoco muito comum que acontece, que é misturar o conceito de excesso de carga elétrica com o conceito de excesso de portadores de carga elétrica. Tá? Então, tu usa o mesmo símbolo para representar ali no desenho o que é portador de carga e o que é carga elétrica. Né? Uhum. Então, assim, eu peço que tome cuidado, porque na junção, no meio da junção ali, tu não tem portadores. Né? A gente chama isso de zona de depleção. Onde tem excesso de carga, porque tem portadores que se difundem para o outro lado e se acumulam como carga fixa. Uhum. E no resto da região, tu não tem excesso de carga. Né? Tu não tem uma região positiva no lado P. Tu tem uma região com excesso de portadores positivos, mas eletricamente neutro. Cada carga positiva que tu tem ali, tu tem uma carga negativa também. Só que a carga negativa é fixa e a positiva é móvel. Então, tu usa o mesmo símbolo ali na figura para as duas coisas, e isso propaga um erro que é muito comum, assim, em todas as esferas da elétrica, tá? Então, só cuidado com esse conceito que é importante diferenciar o que é portador, o que é carga, porque senão... Fora isso... Colocar um... Parabéns. Usar símbolos diferentes para as cargas acumuladas na zona de depleção, ali na junção, e para os portadores que ficam fora da zona de depleção. Entendi. Tá? Certo. Um pequeno erro. Tá? Fora isso, tá de parabéns, tá? Obrigado. Alguma pergunta a mais? Deixa eu olhar o chat, né? Aqui, eu vi o Frederico, né? Há uma discussão se chamamos de lâmpada LED ou apenas LED. Aqui no Brasil teríamos chamar de DEL. Eu sou da área de Química e Engenharia de Materiais. Já adorei a explicação química. O aplicativo você desenvolveu, correto? Sim, fui eu que desenvolvi. Eu desenvolvi utilizando a tecnologia Ionic, se vocês quiserem dar uma pesquisada. Alexa custa caro e ainda é necessário comprar lâmpadas inteligentes. Exatamente. Alexa é bem mais caro que isso aqui que a gente fez. Então, isso aqui é uma economia bem forte, tá? Eu não vou saber dizer para vocês em dinheiro a economia, porque eu não fiz a conta, mas é uma economia substancial. E muito obrigado, Frederico, pelos elogios. Excelente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acredito que a gente possa passar para a próxima apresentação. Tchau, tchau, pessoal. Boa próxima apresentação, né? Obrigado, Lucas. Parabéns. A gente pode seguir. Agora a gente vai para a apresentação que é referente ao 93, que é o Lab Web Prog, com a Júlia, certo? Isso mesmo. A Yasmin vai compartilhar a tela com vocês aí. Tá ok. Fique à vontade para começar. Para mim já começou a compartilhar. Para vocês também? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Isso, está aparecendo já. Tá. Eu vou abrir aqui a apresentação. Bom dia a todos. Nós somos do projeto Lab Web Prog, que é o laboratório virtual para ensino de programação web. Esse projeto é orientado pelos professores João Dias e Alexandre Martins. As participantes do projeto somos eu, Yasmin, aluna do 4º ano de informática, e Júlia, também é do 4º ano do curso de eletrônica do Cefet Maracanã.
Nós duas somos bolsistas, eu do PIBIC-AM e Júlia da FAPERJ. Bom, o projeto LabWebProg, ele é um dos segmentos de uma página principal, chamada LabWeb, e tem como objetivo ensinar programação web pelo nosso site e também através de um mini curso de capacitação em HTML, CSS e JavaScript. Ele vem sendo desenvolvido desde o ano de 2019, com a criação do nosso site, por parte do aluno de telecomunicação, inicialmente, e que depois foi se expandindo e agregando outros projetos. Agora a Júlia vai falar um pouquinho sobre as nossas realizações anteriores pelo projeto com os alunos de telecomunicações. Bom dia, gente. Como a Yasmin disse, o nosso site foi criado em 2019 e uma das nossas realizações no mesmo ano que foi criado foram a nossa participação na CPEX 2019, apresentando o curso, né, de programação web, e a parceria com a ONG Rede da Maré, para oferecer nosso curso para despertar a vontade, né, dos moradores da comunidade de aprender programação através da nossa plataforma de aprendizado. Até para eles poderem usar essas ferramentas para bem próprio, visto que com esse conhecimento de programação, eles podem construir uma página que possam divulgar seu próprio trabalho, se eles fazem vendas, serviços, assim, qualquer coisa, por exemplo. Bom, em julho desse ano, apesar da pandemia, eu e o professor João Dias, nós conseguimos ministrar o curso para a ONG de forma virtual. Esse era um dos nossos objetivos, nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas dessa vez o minicurso ele foi de programação de sites responsivos. E nós fizemos ele com base nos vídeos de uma professora da FAPERJ chamada Cíntia Pinho. E foram 8 aulas no total, 2 dias na semana, durante 4 semanas. E no final do minicurso, os alunos que obtiveram uma frequência acima de 75% receberam certificados. Nós não pudemos, né, adicionar os prints das aulas, infelizmente, devido à autorização de imagem ser restrita para a ONG. Mas essas são algumas imagens do PDF que utilizamos para o minicurso, bem como aqui embaixo tem um print, né, de um site que eu fui construindo com eles para auxiliar, para fazer essa integração de teoria e prática, para eles verem como é que funciona aquilo que eles estavam aprendendo na teoria, na prática. Então, fui montando esse site com eles e fazendo essa ponte aí, para eles verem como é que funciona. Bom, no início do projeto, nós temos um mini curso de capacitação, que ocorre da mesma forma, com teoria e prática. Quem entra no projeto, né, no caso, tem esse mini curso, na verdade, esse mini curso é aberto para todos, e ele vai ocorrer da mesma forma, com teoria e prática, né, da mesma forma que ocorre para as outras. Bom, para o desenvolvimento web, nós utilizamos as 3 principais linguagens de programação, que são HTML, CSS e JavaScript, como já citei anteriormente. Mas agora eu vou falar um pouco mais sobre elas, bem resumidamente. O HTML, como vocês podem ver aqui embaixo, ele é uma linguagem de marcação de textos, onde nós descrevemos, né, onde nós adicionamos o conteúdo da página. Tudo que for referente ao conteúdo vai ficar no HTML. O CSS, ele, aqui em cima, né, ele é uma extensão do HTML, onde a gente vai trabalhar com a estilização da página, né? Ou seja, o HTML ele tem um conteúdo, né, tem lá os textos e tudo mais, e o CSS vai estilizar esse conteúdo. Ele é uma formatação à parte, dizendo. E com o CSS nós vamos poder alterar a cor das letras, por exemplo, plano de fundo, os tipos de plano de fundo, né? Tipo de fonte, tamanho e tudo mais, e principalmente o posicionamento dos elementos na página. E dentre as muitas outras coisas nós podemos fazer com o CSS também. O JavaScript, ele vai ser a linguagem de programação mais próxima das usuais, né? Ela vai garantir a interação no site, né? Então, com o JavaScript nós vamos poder fazer diversas coisas também, e mexe muito com o movimento dos elementos na página, como de imagens, por exemplo, que a gente for construir uma galeria, aí para ir passando e tudo mais. Até no nosso próprio site mesmo, que a gente vai falar a seguir, temos a integração dessas três linguagens de programação web, e o JavaScript está incluso logo lá no nosso site, na parte do início. Bem, outro exemplo de JavaScript que eu posso dar também são os scripts de interação do site com o usuário.
né? Por exemplo, quando a gente entra no site e tem lá, aparece uma janela de informação que pergunta, né, se, por exemplo, faz uma pergunta se a gente vai querer receber notificações através de e-mail ou de telefone e tudo mais, assim, opção para marcar sim ou não. E essa é uma das coisas que a gente pode fazer com JavaScript. Essas três linguagens atuam integradas uma à outra, mas são independentes entre si. Agora a Júlia vai falar mais um pouquinho. Vou mostrar aqui para vocês as três linguagens, respectivamente, nos nossos códigos do site. Aí a gente tem exemplo, né, das linguagens de programação que a Yasmin citou agora, e esses códigos aí das fotos são do nosso próprio site, né, da parte do HTML, do CSS e do JS. Agora, falando mais do site em si, que é o labiweb.org, esse site ele integra todos os projetos do LabWeb. Na página inicial, a gente tem uma breve explicação do site, com imagens das antigas equipes, e no menu a gente tem as abas Recicla, Programação, Simuladores, Quântica e o Fale Conosco. Organizada dessa forma para que todos os projetos possam ter o seu espaço individual, né, no site, com as suas apresentações, os arquivos, as fotos e os vídeos também. O Fale Conosco é uma página de contato para as pessoas poderem fazer comentários, esclarecerem dúvidas, né, através de um formulário do Google. Na aba de programação, quando você vai lá em Sobre, tem um resumo dos objetivos do projeto, que seria estimular o uso de tecnologias de informação e comunicação como recursos em processos educacionais. E também tem o nome dos alunos e professores colaboradores. E em vídeos, você tem links de videoaulas que a gente retirou do YouTube como forma de apoio ao minicurso. E, por fim, na aba Apostila, tem disponível a apostila de programação, que foi feita pelos antigos colaboradores e bolsistas do projeto em 2019. Ela é utilizada como material de apoio também. Nela tem explicações, exemplificações e exercícios para o aprendizado bem rápido e eficaz, né, das linguagens que a Yasmin citou no nível básico. Bom, uma das nossas expectativas para o projeto era tornar o site responsivo. No início, havia umas 3 participantes que tiveram que sair do projeto por motivos pessoais, então o desenvolvimento ocorreu de forma bem mais lenta, né? Mas, felizmente, conseguimos cumprir com essas expectativas e atingir nosso objetivo principal, que era tornar o site adaptável para diferentes telas, principalmente as menores de celular, foi o nosso objetivo que nós conseguimos atingir bem melhor, visto que nem todo mundo tem acesso ou dispõe de um computador, então foi legal a gente ter feito essa formatação da site responsivo. Bom, e uma das nossas outras expectativas também que a gente conseguiu conquistar, né, atingir o nosso objetivo, foi ministrar esse curso, mesmo que de forma virtual, para a ONG, e conseguimos com sucesso cumprir. É importante ressaltar que o objetivo do nosso site é oferecer um suporte para todos os projetos do LabWeb, sobretudo ao ensino gratuito de programação. Então, é de suma importância ter um site que se adapte à tela do usuário para alcançar um público ainda maior, e junto com parcerias como a ONG Rede da Maré e a divulgação nas nossas redes sociais, poder estar expandindo nosso trabalho para que cada vez mais pessoas tenham um acesso gratuito ao aprendizado desse ramo que vem cada vez mais abrindo oportunidades de emprego à proporção em que a tecnologia avança no mundo. Esse foi um resumo bem geral do nosso projeto. Nós estamos nas redes sociais, onde postamos nossas realizações anteriores, tiramos dúvidas sobre o LabWeb e divulgamos futuros cursos e projetos. Estamos aqui no Facebook como LabWeb e no Instagram como LabWeb 2020. Para mais informações, dúvidas, sugestões ou parcerias, vocês podem entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. E além do nosso site, labweb.org, nós temos também um e-mail, labwebrj@gmail.com. E nós agradecemos a todos pela presença, agradecemos a Scotec
aos nossos colaboradores antigos e atuais, ao Cefet e à FAPERJ pelas bolsas e aos nossos orientadores e professores. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente já finalizou. Aqui o Rogério Pires fez uma pergunta. Esse curso está disponível para os alunos do Cefet em geral? Sim, é gratuito. Nós temos um site lá. Vou até colocar aqui para vocês. Um momento. No chat. Já posto o link que já ajuda a divulgar o trabalho de vocês. Compartilhei aqui no chat o nosso site. Tem uma pergunta aqui dizendo: vocês pretendem adicionar ainda mais linguagens de programação? Bom, na verdade, o nosso projeto teria descontinuado agora no final, né, finalizamos a parte de responsividade, mas aí eu não sei se, caso o nosso orientador queira continuar com o projeto, talvez os próximos alunos que venham entrar, eles continuem trabalhando e acrescentando outras linguagens no nosso site. Mas, a princípio, não. Nós trabalhamos com essas 3. Bom dia, eu sou o professor João Dias, sou orientador do projeto, eu posso complementar a resposta da Yasmin. Então, com relação à continuidade do projeto, esse projeto é um projeto de extensão, né? Então, ele surgiu inicialmente, né, com o intuito de construir o site e ensinar programação web. A gente considera que o site agora está pronto e responsivo com o conteúdo necessário para esse ensino de programação web. Então, o que a gente pretende, né, é continuar com os próximos alunos do projeto, levar na extensão o ensino de programação web. E aí, ao perceber a necessidade de inclusão de mais alguma linguagem de programação no site, sim, a gente vai fazer essa inclusão, mas a priori é levar esses cursos à comunidade agora, manter a parceria com a ONG Redes da Maré e ampliar essa parceria com a comunidade em geral. Bom, é isso. Obrigado. A Gabriela perguntou no chat também: vocês estão aceitando novos colaboradores para o projeto? Sim. Estamos sim. Quem tiver interesse em colaborar com o projeto pode entrar em contato conosco pela página, pelo Fale Conosco, né? Eu e as alunas, né, Yasmin e Júlia, a gente se encontra semanalmente, né, devido à pandemia. Esse encontro é virtual, né, em reuniões semanais para acompanhamento do projeto e tomada de decisões sobre novos cursos, né? Então, é só entrar em contato conosco e participar conosco da reunião. E o que a gente faz quem entra no meio do projeto fica como colaborador,
E quando tem editais, né, a gente submete o projeto nesses editais para obtenção de bolsa, né? É o que aconteceu, por exemplo, com a Yasmin, que tem a bolsa de PIBIC-AM do edital 2020, está concluindo agora, e a Júlia Leão, que é do edital Jovens Talentos para a Ciência, da FAPERJ, que tem o edital até início do próximo ano. Então, o que a gente faz é obter, né, para os alunos colaboradores que, né, trabalham mais intensamente conosco, a obtenção de bolsas de incentivo, né, para o desenvolvimento da pesquisa e do material. Ok? É isso. Obrigado. Obrigada. Se tiverem mais alguma pergunta, se tiverem, acho que pode passar para a próxima apresentação. Tá ok, obrigado, parabéns pela apresentação, pessoal. A gente pode seguir agora para a apresentação TEC 94, a engenharia reversa e a possibilidade de construção de uma cafeteira elétrica automatizada. Quem serão os apresentadores? Vocês podem mandar alguma mensagem no chat? Vanessa, Rodrigo e Daniela. Tá, vocês já estão com habilitação, né? Sim, sim. Tá, então podem seguir. Tá bom, obrigada. Os slides estão carregando aqui na plataforma. Bom, enquanto isso, eu só vou pedir para os apresentadores do último projeto, que é o TEC 95, vou mandar uma mensagem que aí a gente já começa a verificar as habilitações, ok? Podem seguir. Já tá aparecendo para vocês? Tá sim. Tá sim? Então, muito bom dia a todos. Eu me chamo Vanessa, o meu grupo é composto por mim, pelo Rodrigo e pela Daniela, e hoje nós vamos apresentar um pouco da engenharia reversa e como que ela possibilitou a construção de uma cafeteira elétrica automatizada. E agora eu passo a palavra para a Daniela, que ela vai explicar um pouquinho sobre o que é essa engenharia reversa. Bom dia! Bom, quando abordamos sobre a engenharia reversa, é realmente, como o próprio nome sugere, realizar um caminho inverso, ou seja, ir até o princípio de funcionamento de um certo equipamento para tentar descobrir como ele funciona e como pode ser realizado melhorias em cada etapa do seu processo. Sabendo disso, é possível a automatização desse dispositivo e como fazemos isso? Através da adição de novas tecnologias para todas as etapas desse processo ou uma etapa específica. E essa automatização ela é muito importante atualmente devido ao nosso estilo de vida pós-moderno, considerando que rendemos numa vida muito acelerada e sempre na busca por mais conforto, então é necessário equipamentos que sejam automáticos e acompanhem esse ritmo acelerado, essa busca por conforto. Considerando isso, nosso grupo escolheu automatizar uma cafeteira elétrica. E aí, depois de decidir esse objetivo, nós passamos para o projeto em si. As etapas são essas aí. Nós começamos lá com o estado da arte, que é basicamente entender como a cafeteira funciona. Depois nós vamos para a parte de programação, então aprender como programar. Depois de criar essa base, a gente vai para a criação do código. E com o código criado, nós podemos fazer, enfim, a montagem do nosso projeto. E, por último, fazemos melhorias lá
em linhas de código ou na montagem em si. E um detalhe importante é que tudo isso foi feito durante a pandemia, é um trabalho em equipe feito isoladamente, mas foi possível. E agora vamos ver o código em si. Então agora eu vou falar do nosso tão sonhado código. Eu vou mostrar para vocês como que a gente fez essa linguagem de programação, que é o C++ do Arduino, né? E nada mais é a linguagem de programação do que uma tradução do português para o inglês e do inglês de uma maneira que o computador entenda. Então o nosso código, ele se divide em duas partes principais, que é quando a pessoa ela decide fazer o café no horário que ela quiser e quando ela decide realmente utilizar a parte automatizada da cafeteira, que é programar o horário que ela quer fazer o café. O café agora, a primeira opção, ela se dá da seguinte maneira. Quando o botão 1 é apertado, a flag vai para 1. Flag é uma bandeira, um estado que a gente define dentro do código. Quando esse botão é apertado e a flag vai para 1, o tempo de execução do café, ele começa a decrescer. Esse tempo de execução, a gente estimou ele através de experimentos mesmo. Quanto que eu preciso de tempo para que 100 ml do café ele seja feito? E aí a cafeteira liga e o tempo começa a decrescer. Quando esse tempo chega em 0, essa flag, os valores retornam ao seu valor inicial e a cafeteira desliga e o café está pronto. Nada de automatização aqui. A opção 2, que é o café depois, aí sim aqui a gente utilizou a programação e nós não utilizamos um temporizador, que é uma novidade. A gente, para acessibilizar esse código e deixar ele mais barato, nós utilizamos botões, simplesmente botões, no lugar de um temporizador. Então funciona da seguinte maneira. Quando o botão 2 ele é apertado, existe uma função contadora, e esse contador ele vai se modificando a cada vez que a gente aperta o botão 2. Quando aperta o botão 2 pela primeira vez, o contador vai para 1. O contador estando em 1, os 4 botões auxiliares que nós colocamos, eles vão adquirir uma função. E essa função é de que o usuário coloque o horário desejado que ele quer para a execução do café. E aí são 4 botões, 2 para a hora e 2 para os minutos. Para a hora, por exemplo, um aumenta o valor da hora e o outro diminui o valor da hora. E isso vocês vão ver melhor no vídeo que a gente preparou. Quando esse botão 2 é apertado novamente, os 4 botões auxiliares eles tomam uma outra função, que é a de colocar o horário atual. E aqui é o que está o cerne de tudo, porque nós deixamos de utilizar um temporizador para usar esse tipo de função, em que o próprio usuário coloca que horário é agora, é o horário de Brasília, ou de onde ele estiver, colocar o horário, que seja. E aí, quando apertar o botão 2 novamente, como uma espécie de confirmação, o contador vai para 3. O contador indo para 3, existe essa fórmula em que a gente calcula qual é o tempo que falta para que o café do horário atual até o horário que eu quero que o café seja feito. E a gente vai mostrar no vídeo, eu espero que vocês consigam ver. Já está piscando para vocês o monitor serial? Só uma confirmação. Se o vídeo tá aparecendo para vocês. Tá sim? Tá bom. Obrigada. Então, a primeira opção é apertar o botão 1. E quando esse botão 1 é apertado, a flag vai para 1. E o tempo de execução do café, ele já começa a decrescer. Nós colocamos 50 segundos. Por que o café não começou ainda a ser feito? Porque existe a resistência de dentro da cafeteira que ela precisa aquecer e succionar a água para poder ela coar o café. Então, vocês vão poder ver o café caindo no copo agora. Como vocês podem ver, é uma opção automática, porque o relé já ligou e o botãozinho da cafeteira também. O contador ele está em 0 porque esse contador ele é uma função apenas da opção 2, que é relacionada ao segundo botão, que é esse aqui. Esse segundo botão. E agora o tempo chegando em 0, o café está pronto. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que ele vai falar um pouco mais dessa opção 2, como que vai funcionar. Certo. Então, a próxima opção é definir um horário no futuro, e esse horário, o café vai começar a ser feito lá. Então, como vocês podem ver, tudo voltou para o estado inicial e aperta a opção 2, lá o botão 2. Quando isso acontece, a primeira coisa que ele vai querer saber é que horário você vai querer o café nesse futuro. Então, tem ali os botões.
você pode definir. Nós vamos definir 9 e 10, que é um horário legal, é um intervalo ali entre as aulas, você pode tomar um café. Então, vamos colocar 9 na hora, passou para 10, mas a gente tem um botão que diminui, então volta para 9, e agora em minutos a gente vai botar em 10, que nós vamos querer o café, 9 e 10. Então, quando você aperta o botão ali, o minuto vai aumentando até chegar no valor que você quer. Aí, de novo, passamos por 11, mas tem um botão que diminui, volta para 10. E aí você aperta o botão 2 lá, como uma forma de confirmar. Esse realmente é o horário que você quer. E aí, como a Vanessa já explicou lá no código, nós decidimos aqui que, nesse parte do projeto, nós usaríamos que, para saber o horário atual, o próprio usuário vai ter que digitar. São várias opções, essa foi uma das opções que nós escolhemos. Então, vocês vão ver isso agora. O usuário começa a digitar e ele vai segurando ali. Nós vamos colocar 99, só porque para vocês perceberem rápido e conseguir ver o processo todo acontecendo. Então, ele vai apertando ali 1 minuto até chegar em 9. Aí de novo aconteceu aquele problema de passar, mas tem o botão que diminui, então 9 e 9. E você aperta o botão para confirmar. Aí você confirmou, o Arduino lá faz aquela sua lógica de matemática lá. E já que eu quero café 9 e 10 e agora são 9 e 9, faltam 60 segundos, ele já começa lá a contar esses 60 segundos. A flag está em 2, que indica esse estado aí, em que está esperando. E o contador volta para 0, que é aquele estado inicial. Então, a qualquer momento, se eu quiser utilizar de novo o código, eu posso utilizar de novo, porque voltou para 0. E então é só esperar o tempo passar. Ele vai passando aí, os segundos, e quando o tempo chegar em 0, a flag vai para 1. Flag em 1, acontece o que já aconteceu na outra vez. Então, o café vai começar a ser feito. Tudo vai ligar agora. Então, tempo chegando 2, 1, cafeteira ligou. Vocês podem ver ali o relé aceso, com o LEDzinho amarelo ali. Também dá para ver o LED, a lâmpada da cafeteira, do botão da cafeteira. Também está ligado, ali vermelho na direita embaixo. E o LED, o flag está em 1, que é aquele nosso estado que a gente já tinha falado. E aí o café começa a ser feito. Se vocês tiverem um pouquinho de imaginação, dá para sentir o cheiro do café. Se fosse presencial, daríamos um copinho para cada um, mas não é, então vocês vão ficar só olhando mesmo. Então, o café está sendo feito, o tempo está contando, e quando o tempo chegar ao 0, vai acontecer de novo o que já tinha acontecido antes. A cafeteira desliga e volta para o estado inicial, aguardando as novas instruções. E é basicamente isso. E agora vamos para o próximo slide. Bom, diante de todo o projeto que foi apresentado, nós incluímos também ideias de melhorias para serem feitas futuramente, como a inserção de um LCD, proporcionando uma visualização mais confortável do horário, das perguntas, quando utilizamos botões, assim como também uma infinidade de opções, como, por exemplo, uma integração do código com a inteligência artificial, e também inserir mais condições no código, deixando ele mais aprimorado, como está o esquema aqui ao lado. Então, dando continuidade ao café agora, também perguntando ao usuário se ele irá desejar mais uma xícara, se irá desejar amanhã no mesmo horário, sim ou não, aperfeiçoando assim ainda mais esse código. E em nome de todos do grupo aqui, eu dedico o nosso grande agradecimento às nossas orientadoras Juscelia Filomena e a Patrícia Guimarães, também a todos que estão aqui presentes, e quero dizer que espero que tenham gostado e que qualquer dúvida estamos à disposição. Bem, eu vi que tem uma pergunta aqui. Vou pegar a pergunta para poder responder. O Frederico, ele falou: eu tenho uma Oyster temporizada. Acho que a grande vantagem é ter um temporizador que acredito
possa ser utilizado de forma externa, não é isso? Sim, o temporizador pode ser utilizado de forma externa, mas a nossa opção aqui de não utilizar o temporizador é porque seria mais um dispositivo que nós teríamos que utilizar como um preço a mais, né? Então, os botões eles são mais acessíveis e também mais baratos para poder fazer esse código mais acessível. Mas alguém tem alguma pergunta? Bom, pessoal, parabéns aí pela apresentação do projeto. Acho que as perguntas se encerraram, né? Frente a isso, mas qualquer coisa podem mandar no chat, fiquem atentos, que aí a gente tenta responder no medida do possível. A gente pode seguir agora para a apresentação do último projeto. Bom dia, vocês me ouvem? Me ouvem bem? Fala, Diogo. Sim, tudo ok. A gente está vendo a imagem, tudo certinho? Isso, estamos. Ok. Primeiramente, quero desejar bom dia a todos. Muito obrigado pela participação de todos no nosso projeto. Eu sou o Diogo, sou do terceiro ano do ensino médio do Técnico em Mecânica Industrial do Cefet Itaguaí. E o nosso grupo realizou esse projeto do Ecosírios. Então, os participantes são eu, Diogo, Patrícia, a Sofia, a Vitória e o Wagner. E como professor orientador, o professor Rogério. Vamos lá. O homem, desde os primórdios, sempre buscou meios que o auxiliasse a sobreviver no meio da natureza. E com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo novas tecnologias. E, na época atual, uma tecnologia que foi desenvolvida, que é muito importante na nossa sociedade, é o uso de energia elétrica, que pode ser gerada de diversas formas. Mas essa geração de energia pode ser muito prejudicial à natureza, o que tem feito com que a humanidade busque meios de geração de energia sustentáveis. E uma das formas de geração de energia sustentáveis que foram desenvolvidas a partir do efeito fotovoltaico foi a geração de energia solar. Então, a partir do século XX, houve muito desenvolvimento de tecnologia e com base na queima de fósseis, de combustíveis fósseis, sendo uma dessas tecnologias o avião, que foi feito à base de queima de combustíveis fósseis, acaba gerando muita poluição na natureza. Então, para tentar contornar essa situação, a humanidade tem desenvolvido projetos de aviões elétricos. Então, o objetivo do nosso projeto é conhecer o desenvolvimento dos aviões movidos a energia solar. Vamos lá. Então, a primeira viagem tripulada de avião elétrico que ocorreu foi feita em 1973 pelo avião Militech MB-E1, que é esse nome aí que vocês estão vendo. Essa viagem foi feita em apenas 12 minutos, mas apesar desse ser um tempo muito curto, se você comparar com os aviões atuais, né, foi uma viagem considerada bem sucedida por conta da baixa eficiência das baterias da época. Mas, atualmente, por conta da evolução da tecnologia, tem sido possíveis novos projetos de aeronaves mais eficientes, como, por exemplo, a Airflyer 800, que possui uma capacidade de 8 passageiros e será equipado com 2 motores elétricos e com a opção de células solares, tendo uma velocidade máxima de 590 km por hora. O próximo avião que foi desenvolvido é o avião Alice, que é um jato executivo que foi projetado para apenas 11 passageiros e com velocidade máxima de 400 km por hora. E mais recente, a Embraer realizou o primeiro teste de voo do seu avião sem qualquer tipo de fóssil, utilizando 2 players de mobilidade elétrica, a VEG
e a EDP, que auxiliou na eficiência energética do avião. Existem 3 tipos de tecnologia fotovoltaica e a ideal para aplicação nos aviões é a de primeira geração, também conhecida como células de silício cristalino. Devido à elevada fragilidade do material, ele é normalmente utilizado na extensão da asa do avião. Na imagem a seguir, podemos notar as posições das placas solares aplicadas no avião. Elas ficam assim. Um dos maiores entraves ao uso de energia elétrica proveniente da radiação solar na aviação é o fato da produção de energia não ser constante e contínua. Por este motivo, é necessário recorrer a baterias. Outros grandes obstáculos são a reduzida capacidade de armazenamento das baterias existentes atualmente no mercado, bem como as baixas densidades energéticas da fonte. Para os aviões solares, a escolha da bateria recarregável é a questão mais crítica, pois representa a parte com mais impacto no peso total do mesmo, sendo então as baterias de polímero de lítio as baterias mais promissoras para as aeronaves movidas a energia solar. Sendo então as mais utilizadas em aviões solares, elas oferecem uma grande flexibilidade no formato, permitindo que se aproveite melhor o espaço disponível sem ficar preso ao formato cilíndrico de suas células. Ela possui maior densidade de energia e uma bateria que pode ser pequena, leve e fina. Porém, o ponto negativo desta bateria é que a sua densidade de energia não é suficientemente alta. O primeiro avião solar a sair do papel foi o norte-americano Astroflying Sunrise, que decolou em novembro de 1974. Era uma aeronave pequena e não tripulada. Este que podemos ver na imagem foi posto 5 anos após, e foi o primeiro avião tripulado, o Mauro Solar Rider, somente com um piloto. E mais recentemente, em julho de 2016, houve o primeiro avião totalmente solar que deu uma volta completa no planeta, a Solar Impulse 2, durante 23 dias, onde 2 pilotos suíços se revezaram para pilotá-la. O projeto tinha o objetivo de mostrar que as fontes de energia limpa podem suprir todo o nosso consumo energético. Ainda nesse ano, o Facebook realizou um projeto lançando um avião que distribuía sinal de internet para regiões remotas do planeta. E assim as conquistas e recordes só avançaram. Em 2017, o primeiro avião solar estratosférico, o Solar Stratos, fez seu voo inaugural na Suíça, trazendo como novidades a capacidade de transportar 2 tripulantes e ainda voar na estratosfera, a cerca de 25 mil metros de altitude. Ou seja, ele voou 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Nossa pesquisa mostrou que, a princípio, pode-se observar que existe um avanço e um futuro próspero para aviões solares. Porém, existem limitações a serem enfrentadas até que um avião tripulado totalmente movido com energia solar seja comercialmente viável. Por enquanto, drones e aviões não tripulados totalmente com energia limpa e solar são viáveis. Um dos grandes problemas para o avião tripulado é o peso, já que o transporte de painéis solares e baterias torna o veículo mais pesado, dificultando o voo e diminuindo a capacidade de transporte de passageiros ou cargas. Além do peso, outro problema é a velocidade atingida, já que ao se comparar uma viagem em um avião normal, com o mesmo trecho em um modelo solar, observa-se uma grande diferença no tempo necessário para tais viagens. Porém, mesmo que a construção de avião tripulado com energia totalmente limpa não seja viável atualmente, um caminho possível é a construção de modelos híbridos, semi-elétricos, o que já diminuiria a emissão de gases poluentes, como vem ocorrendo nos automóveis. Por ora, apesar da construção de aviões de passageiros movidos totalmente a energia solar ainda não se mostrar viável, já é possível utilizar outros aviões em menor escala para fins científicos. Diversas instituições e países já utilizam aeronaves não tripuladas. Algumas são chamadas de satélites atmosféricos, pois operam em grandes altitudes, mas ainda dentro da atmosfera terrestre, como os aviões solares desenvolvidos para captar dados meteorológicos, por exemplo. Assim, este trabalho serviu para apresentar rapidamente os recentes avanços e as limitações atuais dos aviões solares. No próximo slide, a gente pode ver os sites que nós utilizamos como referência para a nossa pesquisa. E agradeço pela atenção de todos. Alguma pergunta?
Por enquanto, nenhuma pergunta. Opa, o Rogério Pires levantou a mão. Bom dia a todos. Eu fui orientador do grupo. Eu queria parabenizar a todos pelo trabalho executado. Foi até meio que corrido, foi um projeto recente, né? Uma ideia que veio da cabeça deles, achei bem interessante. Sem dúvida, a gente teria como desenvolver muito mais coisas, inclusive até gerar pequenos equipamentos com energia solar. Esse é um projeto que a gente pretende desenvolver em Itaguaí. Estamos vendo algumas coisas, uma coisa de utilização de energia solar, né? Mas eu queria aqui principalmente agradecer aí a presença de todos aí, dar parabéns para os alunos e mostrar que eles estão realmente no caminho certo. Tá lembrando que são alunos do curso técnico de mecânica integrado, né? E tiveram a ideia de estudar isso aí. Parabéns a vocês aí, obrigado aos ouvintes. Aí nós temos nosso e-mail do projeto para quem quiser entrar em contato para alguma coisa. E é isso. Bom, pessoal, já que não tem nenhuma dúvida, eu queria parabenizar ao último grupo e aos demais também que já apresentaram por todas as apresentações. Ah, tem uma mão levantada. Vanessa? Acho que tem alguma dúvida? Peraí. Eu acho que ela está com o microfone mutado. Peraí. Foi ela que levantou a mão? Ela perguntou aqui no chat se o material vai ficar disponível. A gente estava pensando em colocar em algum lugar os slides e a base, né, da nossa pesquisa, que está um documento um pouco maior, em algum lugar. A Vanessa aqui levantou a mão. O microfone da Vanessa não está muito bom, não. Ela, eu acho que já perguntou no chat. A gravação ela vai ser disponibilizada pelo site do Cefet na seção de extensão daqui a alguns dias, aí, dependendo de uma semana aí na frente, mas vamos disponibilizar sim a gravação de toda a apresentação. Aqui, a gravação vai ficar salva no chat da reunião, tá bom? Então, já encerramos as apresentações de hoje. Isso, acredito que sim, essa foi a última. Tá bom, então. E deixar bem claro aqui que eu gravei todas as apresentações do início até agora e a gravação vai ficar disponibilizada no chat da reunião, tá?
Então, acho que é isso, né? Isso é isso. Obrigado, pessoal. Parabéns aos apresentadores e tchau, tchau. Opa, peraí, o Leonardo levantou a mão. Eu só queria saber a respeito da declaração de participação. Como que eu faço para retirar ela? Eu postei várias vezes aqui no chat a lista de presença. Eu vou passar a lista de presença de novo. Sim, a lista de presença eu já assinei. Aquele link, né? Mas foi informado que a gente teria uma declaração de participação agora, não o certificado, né? Só a declaração de participação. E eu vou precisar dela. Aí eu já não sei te responder. Eu vou entrar em contato com a organização, então, sem problema. Agradeço. Tá bom. As avaliações enviamos por e-mail. Vitor, você deve ter recebido no seu e-mail um link para o formulário para fazer as avaliações. Pelo menos eu recebi como avaliador. Né? Não sei se isso te ajuda. Mas é um formulário que já tem os campos para preencher ali. Eu também recebi. Estou até com ele aberto aqui para preencher. Eu estou preenchendo também. Então, com isso, a gente encerra por hoje, certo? Espero que todos tenham uma boa tarde.